Oi pessoal, nesse vídeo eu vim compartilhar com você como que você pode identificar a origem das crenças que você tem. E pra gente falar disso, eu vou usar aquele livro maravilhoso da Louise Hay, O Você Pode Curar Sua Vida. Então, aqui no nosso canal, tem um vídeo chamado Sensação de Não Ser Bom o Bastante. Nesse vídeo, eu compartilho com você um exercício que a Louise ensina a gente aqui nesse livro, chamado, é uma lista que ela ensina, chamado Eu Deveria. Então, esse exercício você encontra no capítulo número 2, que é o que a gente usou nesse vídeo que eu acabei de mencionar para você. Então, no final desse capítulo, a Louise fala que o verdadeiro problema que ela acabava encontrando, que era a causa básica de todos os clientes que ela atendia, era o não amar a si mesmo, né? E isso causava aquela sensação de que eles sempre acabavam falando para ela que eles não se sentiam bom bastante, porque eles achavam que deveria ser de uma forma, só que o que eles acreditavam dentro deles não condizia com essa crença que estava estabelecida na cabeça deles. O capítulo que a gente vai usar hoje é o capítulo número 3, chamado De Onde Vem. Então, a Louise começa falando assim, que a gente já viu aquela questão do que a gente achava que era o verdadeiro problema, né? E que agora a gente está empenhado em ver qual é esse verdadeiro problema. Então, ela menciona também que tem a questão de que a gente não sente ser bom bastante e que existe uma falta de amor por nós mesmos, né? E ela fala assim, que pelo modo como ela encara a vida, se existe algum problema, ela fala que essa afirmação tem que ser verdadeira. Agora, então, a gente vai começar a investigar de onde que veio essa crença. Em seguida, a Louise, ela propõe a faxina mental. Então, ela começa falando que quando chega nesse processo de você começar a olhar para o passado, começar a olhar as crenças que você tem, que isso é desconfortável, que pode ser até doloroso para algumas pessoas, né? Só que ela fala que não precisa ser assim. E é isso que a Louise comenta aqui. Que assim como uma faxina física que a gente vai fazer no cômodo, antes da gente começar a limpar esse cômodo, precisa primeiro que a gente olhe para o que tem nesse cômodo e a gente vai ver o que a gente vai descartar, né, o que vai jogar fora, o que você vai limpar um pouco melhor para que melhore o aspecto desse objeto, né? E da mesma forma, a gente faz a nossa faxina mental. Então, tudo aquilo que você sente, né, você percebe que aquilo não tem mais por que permanecer com você, permanecer na sua mente, você pode jogar fora. Agora, outras que você percebe que você pode simplesmente melhorar, torná-la um pouco melhor, então você pode manter com você. Como a gente sabe que os pensamentos que a gente tem dentro da gente e que, quando mantidos sempre na nossa mente, se torna uma crença, né, porque se torna verdade pra gente, que aquilo que você acredita ser verdade na sua vida, isso vai criar a experiência que você tem na sua vida. Então, a Louise, ela até dá um exemplo e fala assim, faz uma pergunta, né? Se você vai catar no lixo velho mental experiências para criar o seu futuro. Então, a gente não faz isso, né? Então, assim como você descarta algo, joga no lixo algo que não serve mais para você, você pode fazer a mesma coisa com algum pensamento ou crença que você tem. Ela fala que, assim, que ninguém é obrigado a continuar com certo pensamento ou crença só porque um dia já acreditou nele. E agora eu vou compartilhar com você um exemplo que a Louise, ela dá aqui pra gente de uma crença limitante e também com a origem dessa crença. Então aqui no livro tem 4 exemplos. Eu vou ler aqui pra você no vídeo só um, tá? Então o que a Louise fala? Então a crença é assim, crença limitativa. A vida é cheia de perigos. Origem, um pai amedrontado. E aqui ela fala a respeito disso. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldade em rir. E quando fazia, ficava com medo de que algo mal, entre aspas, fosse acontecer. Fora criado com admoestação. Não ria, ou eles poderão pegá-la. Então, essa moça, ela cresceu com essa crença de que se ela desse risada, alguém poderia perseguir, pegar ela, né? E isso com base em algo que o pai dela acreditava. Era um pai amedrontado, como a gente viu aqui no exemplo. E aproveitando que a gente viu esse exemplo que a Louise menciona aqui no livro, o que eu gostaria de compartilhar com você, o que me fez começar a entender melhor a respeito das crenças, começar a identificá-las e começar a mudar essas crenças, né, que estavam atrapalhando a minha vida, foi quando eu comecei a assistir o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. Então, tanto que ele falava, né, das crenças e que muitas pessoas têm dificuldade de identificar as crenças. Eu confesso que quando eu estava estudando o Caminho das Palestras, eu estava sentindo bastante dificuldade, assim, em identificar essas crenças, né? Falei, como é que eu vou identificar uma crença, né? Então, foi aí que eu recorri, e não lembro como exatamente, mas veio até mim o Desafio Crenças da Escola Nova Energia. Então, tem um vídeo aqui no nosso canal, no segundo depoimento da ressonância harmônica, e eu comento com você a respeito do Desafio Crenças e também do Reprocrenças. Esse Reprocrenças é uma série de vídeos que você pode assistir de forma gratuita. Eu te contei isso agora porque esse exercício que a Louise, ela propõe aqui na sequência que eu vou compartilhar com você,
Eu não fiz ele de forma direta, como está aqui no livro, mas ele se assemelha muito ao que eu vi lá no Desafio Crenças, da Escola Nova Energia, tá bom? E aproveitando que a gente falou do Desafio Crenças, eu vi que agora em novembro, dia 11/11 desse ano de 2022, vai abrir uma nova turma. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link do Desafio Crenças aqui na descrição, tá? Eu recomendo demais, porque o Desafio Crenças, ele realmente me ajudou muito nessa questão. Então agora, vamos lá para o exercício que a Luísa, ela ensina aqui a respeito de como identificar as suas crenças, tá? Então, o que a Luísa fala? Primeiro, então, ela chama esse exercício de mensagens negativas. Fala assim: o exercício que faremos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista de todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas com você. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Dê tempo suficiente para se lembrar do máximo que você puder. Meia hora, geralmente, é o bastante. Continuando. O que eles diziam sobre dinheiro? O que diziam sobre seu corpo? O que diziam sobre amor e relacionamentos? O que diziam sobre seus talentos criativos? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Então, depois que você escreveu a sua lista, agora a Luísa fala assim: se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então, foi daí que veio aquela crença. Continuando o exercício, a Luísa, ela fala pra gente um pouco mais profundo agora. Ela fala assim: agora, peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança? E ela lista aqui de parentes, professores, amigos, autoridades, sua igreja. A Luísa diz para você anotar todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. O que você sente quando você vai escrevendo essa sua lista, né? Do que as pessoas, do que esses lugares, o que você ouviu nesses lugares. Para terminar esse exercício, a Luísa fala assim que o que está escrito nessas duas folhas de papel, nessas duas listas que você acabou de fazer, é o que você deve remover da sua consciência. Ela fala assim que são elas que fazem com que você se sinta não bom bastante, que a gente viu lá no começo do vídeo, lembra? E logo aqui depois do exercício, a Luísa fala da gente se ver como criança, né? E que todos nós, a gente tem uma criança de 3 anos dentro da gente, nossa criança interior, que é muito comum a gente passar boa parte da nossa vida gritando com essa criança interior que a gente tem dentro da gente, né? Então, quantas vezes você não se repreende, não se faz uma autocrítica, né? Isso é muito ruim. Então, até hoje, eu ainda percebo, às vezes, em mim, e cada vez mais eu fico, tento aguçar, né, essa percepção que eu tenho a respeito de mim mesma. Porque, às vezes, é automático, né? Você já parou pra pensar a respeito disso? Então, é aquela coisa, né? Se você tivesse um amigo que ficasse direto, gritando, te criticando, você ia gostar? Se você não ia gostar, por que você continua fazendo isso com você mesma, você mesmo? Não é verdade? Então, a Luísa, ela fala assim, que agora você já tem uma lista de coisas negativas que você sempre ouviu quando era criança. E aí a Luísa pergunta, como que essa lista corresponde às coisas que você acredita que estão erradas com você? Ela pergunta, são as mesmas coisas? E fala assim que provavelmente são. Isso por quê? Porque é quando a gente é criança, que tudo que a gente escuta, a gente entende como verdade. Então tudo que vai entrando para nós como informação, a gente vai assimilando aquilo e sempre acreditando que aquilo é certo, né? A gente não se questiona, não reflete a respeito das coisas. E se a gente passa a vida adulta dessa mesma forma, sem refletir, sem se questionar, então isso vai continuar sendo a nossa verdade, né? Só que quanto mais consciência a gente vai tendo a respeito de nós mesmos, de nosso entorno, a gente vai começando a fazer essas reflexões, vai começando a pensar e principalmente se questionar. Ah, será que isso é verdade? Né? Mas por que isso é verdade? Será que é porque eu sempre escutei? Mas quem disse que isso é verdade? Né? E emendando com essa questão que a gente acabou de falar, que quando a gente era criança, as informações que vinham até nós e que a gente ia assimilando essas informações, cada vez mais isso foi se tornando a nossa verdade, né? Não é que agora na vida adulta que a gente deve culpar as pessoas que nos criaram, né? Até porque as pessoas que nos criaram, elas também não têm culpa de nada, né? Ninguém tem culpa de nada. E aí ela fala, assim, que tem um trecho que ela fala, culpando a família,
né? Que ninguém tem culpa de nada. E quando a gente culpa as pessoas, a gente acaba abrindo mão do nosso próprio poder, né? E é muito bonito que tem uma parte também que ela fala assim, que para você pensar, né? Você refletir, que todas as pessoas que tiveram filhos e que criaram os seus filhos, elas fizeram o melhor que elas podiam, com a consciência que elas tinham na época. Continuando, a Luísa fala assim, se você conseguir mais informações sobre a infância de seus pais, você entenderá com maior facilidade porque fizeram o que fizeram. Daí ela termina falando assim que a compreensão gera compaixão. Aqui na sequência, a Luísa fala da escolha dos nossos pais, né? Que ela acredita que nós escolhemos os nossos pais e que os pais que você escolhe, eles são o casal perito, assim, no que você gostaria de aprender nessa vida. Então, assim como a Luísa, eu também acredito que eu escolhi os meus pais para essa vida atual que eu tenho aqui hoje. E no fim do capítulo, a Luísa, ela chama de dando ouvido aos outros, o que se relaciona com aquela segunda lista que a gente aprendeu no exercício que a Luísa propõe. Lembra? Que ela até escreve lá que você escutou de amigos, parentes, professores, instituições, né? E ela até dá um exemplo, fala assim que quando ela estava na escola, tinha uma professora que falou assim para ela que ela era alta demais para dançar. E ela falou que ela acreditou no que a professora falou. E aí quando ela foi ver, ela falou que ela estava velha demais já para poder dançar. Então ela conta isso para ilustrar a questão de que quando a gente é criança, pessoas que para nós parecem ter uma certa autoridade, elas podem acabar exercendo uma grande influência a respeito do que a gente passa a acreditar e passa a entender isso como verdade. Como nesse caso, a professora, e a Luísa fala que os vizinhos também acabam exercendo influência, principalmente porque a gente acaba se perguntando, mas o que meu vizinho vai pensar? E a Luísa fala também do quanto as redes sociais, as mídias, né, de forma geral, hoje em dia que a gente tem muito forte aqui as redes sociais, o quanto elas não têm declarações fortes e muitas vezes persuasivas. Claro que hoje, aos poucos, isso tá mudando, né? Porque até uma certa época, quando era muito forte a questão da televisão, a gente via que existiam certos padrões só que existiam nesses anúncios, nas propagandas, e isso causava aquela sensação de você não se adequar à sociedade, né? Por exemplo, propagandas de mulheres magras, somente magras, e as pessoas que não são tão magras, né? Qual o problema de você não ser magro, né? Então, o quanto os anúncios e quanto as redes sociais, que hoje em dia é algo que está muito forte, o quanto isso não exerce influência sobre a gente, ou da forma que você pensa, por exemplo, né? Já pensou a respeito disso? Aqui no final do capítulo, a Luísa fala assim, que todos nós estamos aqui para transcender essas limitações iniciais que a gente tem, né? E que tanto eu quanto você, e mesmo a Luísa, todos nós aqui, a gente tem essas crenças negativas para superar. E você que chegou aqui até o final do vídeo, gostaria de falar por que eu quis trazer essa temática aqui das crenças para o nosso canal. Então, no final do vídeo que eu mencionei aqui no início desse nosso vídeo, né, da sensação de não ser bom bastante, eu falei que eu ia trazer temáticas a respeito das crenças e compartilhar também minhas experiências, né? E juntando isso com o fato de estar completando 10 anos esse ano, 2022, que eu já conheço esse livro da Luísa, Você Pode Curar Sua Vida, é um livro muito especial na minha vida, né? E por isso, eu já estava pensando em fazer um especial Luísa Hay aqui no nosso canal, mas eu não sabia como, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma vontade muito grande de compartilhar a respeito de crenças aqui no nosso canal, que é um tema que não tem ainda aqui, né? E só hoje, quase depois de um ano, que eu participei do Desafio Crenças, que eu comentei aqui com você, é que eu me sinto, digamos, um pouco mais preparada para compartilhar algo, né? Porque antes eu nem sabia direito o que era, não sabia nem como identificar, né? Então, até que me veio de novo o livro da Luísa nas minhas mãos. Aí eu fui vasculhar o livro da Luísa aqui e vi que tem vários capítulos voltados para essa questão de você identificar as crenças, sabe? E como é que você pode transmutar essas crenças que você tem, modificá-las, né? Então, esses capítulos que eu tô compartilhando aqui com você, como eu falei nos vídeos também, não são exercícios que eu fiz, né, pra mim. Até porque nessa questão das crenças, foi o Desafio Crenças que me ajudou. E mesmo eu conhecendo há 10 anos esse livro, eu nunca tinha pegado ele pra justamente olhar essa questão das crenças, né? Justamente porque não era a hora. Então, olha como as coisas, tudo acontece de forma perfeita na nossa vida, né? Quando chega a hora, começa a vir as coisas pra gente de determinada forma. Então, a maneira que eu encontrei de trazer essa temática aqui pro nosso canal foi por meio do livro da Luísa.
bom? Para terminar esse nosso vídeo, então, eu gostaria de fechar aqui essa nossa conversa com que a Louise, da forma que a Louise termina esse capítulo. Então, é muito bonito esse livro aqui, porque no final de cada capítulo, ela fecha com uma afirmação bem longa, assim, são muito bonitas. Eu gostaria de compartilhar com você. Ela fala assim: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou hoje. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência em particular de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem em meu mundo. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando a respeito dessa questão das crenças e eu vou poder compartilhar melhor com você algumas das crenças que eu comecei a refletir e comecei realmente a me questionar, né, a respeito delas, e comecei a pensar, mas será que isso é verdade? Ou não é verdade? Por que isso é verdade? Né? Então, são coisas que eu nunca tinha feito antes de começar essa jornada no autoconhecimento e principalmente depois que eu comecei a vasculhar melhor essa questão das crenças, tá bom? E antes de eu ir embora, nós estamos chegando a 700 inscritos, pelo menos nesse momento, melhor, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá bem perto de chegar nos 700 inscritos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que tá sempre aqui acompanhando o nosso canal, tá sempre aqui me acompanhando. Afinal, o que seria de um canal aqui no YouTube se só existisse a pessoa que produz os vídeos, não é? Se não existisse você que assiste aqui os meus conteúdos, esse canal não seria um canal do jeito que ele é. Tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!